Irmão, Jesus abençoe vossa vida. É uma coisa muito interessante que Miriam falou agora a respeito, da sua tia que foi para o Senhor, está dormindo no Senhor. E uma coisa muito interessante que você abordou, que você falou, que você louva a Deus porque deu tempo dela se arrepender. É uma coisa que eu costumo muito dizer. Graças a Deus, deu tempo a ela dela se arrepender, mas na maioria das vezes não dá. Eu conheço eu conheço muito mais pessoas que passaram uma vida inteira, nasceram em berço evangélico, passaram uma vida inteira ouvindo de Cristo, mas não eram convertidos, e nem na hora da sua morte, e mesmo com pessoas cristãs ao seu lado, pedindo ali para que ela aceitasse Jesus, o coração duro, e essas pessoas não aceitaram. E muitas das vezes, sem até que tivesse alguém ao seu lado, solicitando ali que viesse se arrepender, mas também não se arrependeram porque a morte veio numa velocidade tão grande que não deu tempo da pessoa se arrepender. Mas graças a Deus, ainda tem uns poucos que aceita, ali o clamor do povo de Deus. Não pela vida do povo que está ali clamando a favor daquela vida que está praticamente já da último fôlego de vida, mas por essa pessoa que está praticamente a dar o último fôlego de vida, dar ouvidos a quem está diante dele, clamando, intercedendo por aquela vida, para que ela, pelo menos no último estado, no seu último fôlego de vida, no seu último respirar, ela reveja os seus conceitos e deixe de ter um coração duro, se olhe, se enxergue realmente como um nada. Uma coisa que me chama muita atenção é que tem um homem lá atrás, no Antigo Testamento, ele é tido como um grande profeta. Ele é dos 4 grandes profetas, ele é o primeiro que tem o seu livro, é chamado de Isaías. Mas no livro que leva o seu nome, Isaías, no capítulo 41, o Senhor chama aquele homem, mesmo a história dizendo que Isaías era um grande profeta, porque vem Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, depois vem os profetas menores, mas mesmo Deus permitindo que Isaías fosse chamado de um grande profeta futuramente, principalmente nos nossos dias hoje, Deus assim o enxergava como um verme. Você pode ver depois no livro de Isaías, capítulo 41, que o Senhor o chama de verme, vermezinho de Jacó. É algo muito sério que nós, seres humanos, nós temos que entender que aos olhos de Deus nós somos iguais. Só que tem aqueles que se acham que são demais, outros com os corações duros, que não precisam de Deus, que são autossuficientes, que são os tais, que são eles que fazem, que são eles que direcionam as suas próprias vidas, que são eles que dão rumo às suas próprias vidas. Eles se esquecem que a palavra de Deus, ela diz que nada acontece sem que Deus não permita. Homem nenhum direciona a sua vida. Se de repente o homem deu a cabeçada, é porque foi Deus que permitiu que aquela cabeçada ela tivesse sido dada. Porque se Deus não quisesse, também não teria sido dada. Então o homem não direciona a sua vida. Mas a Bíblia vai dizer também, do que reclama o homem senão dos seus próprios erros? Muitos estão descendo à sepultura, mesmo que com o corpo cristão do seu lado, clamando, intercedendo, no transcorrer da sua vida, ouvindo palavras, ouvindo ensinamentos, ministrações, pregações. Aqueles que estão ali no leito de enfermidade, pronto para dar o seu último suspiro, continuam, mantêm os seus corações duros.
E esses, no transcorrer das suas vidas, e mesmo ouvindo tantas pregações, tantos ensinamentos, continuam mantendo seus corações duros, não permitindo que o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, entre, mudem a sua vida, ou no leito de enfermidade, permita que quando ele dê o último suspiro e feche os seus olhos pela última vez, vá direto para o céu. Eu queria, às vezes, sabe, eu queria assim ser um neurôniozinho, por menor que venha a ser, eu queria estar na cabeça dessas pessoas, para saber o que verdadeiramente essas pessoas pensam. Como pode ver tantas coisas acontecer, às vezes no leito de enfermidade, no seu último suspiro de vida, sabe que não tem nada a perder? Um dos maiores exemplos, aqueles dois homens crucificados ao lado de Cristo, um do lado direito, o outro do lado esquerdo. Por que aquele que estava crucificado ao lado esquerdo de Jesus, por que ele não tomou a mesma decisão que aquele homem que estava ao seu lado direito? Mas não, ele continuou mantendo o seu coração duro, mesmo sabendo que ali ele não ia sair daquela situação. Mas ele preferiu morrer naquela situação a reconhecer que ele não era nada. E reconhecer que aquele homem que estava crucificado no meio de ambos os ladrões era o Senhor. E olha, que eu quero acreditar que, como aqueles homens viveram no período de Cristo, eu quero acreditar que no transcorrer de muito tempo, antes deles possivelmente serem crucificados, eu quero acreditar que eles ouviram falar de Jesus, dos feitos de Jesus, dos milagres de Jesus. Eu quero acreditar que eles ouviram muitas coisas a respeito de Jesus, mas mesmo assim, eles deram de ombros. Foi necessário pelo menos um, estar numa situação muito dificultosa, muito delicada, para reconhecer o senhorio de Cristo. Mas o outro, mesmo numa situação dificultosa, mesmo numa situação delicada, ele não quis reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Sendo que um foi para o céu. O próprio Cristo fala: quando eu entrares no meu reino, tu entrarás comigo. Quando eu entrares no paraíso, tu entrarás comigo. E o outro não ouviu isso de Cristo, porque continua com o seu coração duro, manteve o seu coração duro. E se ele não ouviu de Cristo o que aquele outro ouviu, para onde aquele homem foi? Enquanto um foi para o céu, após o fechar dos seus olhos, no seu último suspiro, e o outro, após também fechar os seus olhos, no seu último suspiro, porque só um ouviu aquilo da boca de Cristo. É como será naquele grande dia. Muito poucos ouvirão da boca do Senhor: entre no gozo do teu Senhor. A maioria esmagadora não ouvirão nada, porque a porta do céu haverá de estar fechada. Porque não reconheceram a Cristo, mantiveram seus corações duros, não permitiram que Jesus entrasse através do seu Espírito, deram de ombros, passaram toda uma vida ouvindo de Cristo, participaram de cultos, louvaram, pregaram, fizeram tantas coisas, mas com seus corações duros, não deram crédito à palavra de Deus. E até muitos lá fora, não cristãos, gentios, ímpios, mas não é por motivo de ser ímpio que não vai ouvir de Cristo, também ouve, porque muitas das vezes a igreja está nas ruas pregando o evangelho. O povo de Deus muitas das vezes está nas ruas fazendo cruzadas. O povo de Deus muitas das vezes está nas ruas evangelizando. O povo de Deus muitas das vezes está nas ruas fazendo visita nos lares. Mas mesmo assim eles mantêm os seus corações duros. E não permitindo. Engraçado que eles permitem até que o homem entre dentro da sua casa, construída pelas suas próprias mãos, mas não permite que o dono e criador do céu e da terra entre na sua casa, criada pela mão do criador do céu. Isso é muito sério. E eu louvo a Deus, porque a sua tia, ela reconheceu
E deu tempo, né? Deu tempo. A gente se entristece porque nós somos seres humanos, né? É família. É uma vida que se foi, que possivelmente passou durante tanto tempo ao nosso lado, nos alegrando, a gente alegrando eles, nos confraternizando, abraçando, sorrindo, brincando, né? E de repente vê assim, no piscar de olhos, ir-se embora. Mas todos nós um dia veremos de ir. Apesar que o Senhor diz que muitos não sofrerão o dano da primeira morte, né? Muitos não vão nem morrer. Será que nós que estamos aqui reunidos hoje, será que nós vamos morrer ou não vamos morrer? Eu queria acreditar que eu queria ser arrebatado. Ou se eu viesse ter a morte física, que eu tivesse somente o dano da primeira morte. Mas muitos, além de ter o dano da primeira morte, também haverá de ter o dano da segunda morte. Esse será fatal. O homem morrer uma única vez é fácil. É até vitória para o homem. Derrota é o homem morrer por uma segunda vez. Mas que isso, pastor? Como é que um homem pode morrer duas vezes? Sim, ele morre fisicamente e morre espiritualmente. A segunda morte é a morte espiritual. Isso é uma derrota. E o homem que morre apenas uma vez só e não tem o dano da segunda morte, isso é uma vitória. E do jeito que o Senhor diz que aquele que morrer por amor de mim, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então eu tenho certeza que a sua tia, ela achou algo que a gente ainda está em busca, né? E mesmo que, volto a dizer, é família, a gente se entristece, mas alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor, porque ela nesse momento ela está num lugar melhor que a gente, né? Nesse momento ela está contemplando a glória de Deus. Enquanto a gente ainda está nessa vida aqui, ainda está nesse mundo aqui, que a Bíblia diz, jaz no maligno, né? E vamos fazer como o apóstolo Paulo, assim ele falou, né? Combatendo o bom combate. Vamos continuar a nossa carreira e guardar a nossa fé, porque ainda não acabou não. Ainda tem muita coisa pela frente, muita coisa. E o apóstolo João escreve, né? Aquele que perseverar. E nós temos que perseverar. Hoje eu coloquei algo no meu WhatsApp, no meu Face, dizendo, né? Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Nós temos que guardar o que nós temos. O que nós temos? Nós temos que guardar é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Não basta apenas guardar o ouvir de Cristo. Não apenas, não é somente guardar a palavra. Não. É guardar o Espírito Santo dentro de nós. Porque eu posso guardar a palavra e não ter o Espírito Santo. Essa palavra ela vai se tornar letra. Mas se eu guardar o Espírito Santo dentro do meu coração, esse Espírito ele vai se tornar em palavra. E além de eu dar vida, eu também vou ter vida. Porque quando o homem ele tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, quando ele na realidade, na verdade, ele é templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus se mantém vivo dentro dele. E a partir do momento que o homem tem vida em Cristo através do seu Espírito, sendo ele templo do Espírito Santo, ele também dá vida. Porque ele gera Jesus Cristo através do seu Espírito. Eu costumo dizer que o crente ele tem que estar grávido 24 horas. Independente de ser homem ou ser mulher. Eu tenho que estar grávido de Jesus Cristo. Você, Fábio, tem que estar grávido de Jesus Cristo. Diaconisa Lúcia, Miriam, todos nós temos que estar grávidos de Jesus Cristo. Nós temos que gerar Jesus Cristo todos os dias. Não precisamos chegar ao 9º mês de gestação, não. Jesus tem que ser gerado por nós a todos os instantes. Porque quando nós geramos Jesus a todos os instantes, não somente damos vida, mas também temos vidas nele. E vamos dar hoje continuidade no estudo que nós começamos na quarta-feira retrasada, não deu para terminar, pensei que na quarta-feira passada daria tempo para terminar, também não deu, e nós vamos retomar hoje já no livro de Tito. Porém,
O texto base para isso é o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 17. E depois Gálatas, capítulo 1, no verso 8. Capítulo 1 do livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 17, diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. E no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo, o mesmo que falou em 1 Coríntios, também fala em Gálatas: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, não aceita não, esse evangelho é anátema. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Esse evangelho é um evangelho mentiroso, é um evangelho enganoso, é um evangelho deturpado. E mais uma vez eu reitero, o evangelho que Paulo deu seguimento naquilo que ele aprendeu de Jesus Cristo, lamentavelmente, não é o evangelho que se prega hoje dentro das igrejas. Não é. Porque quando Deus usou o homem, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, que a Bíblia relata que a Bíblia foi escrita por mãos humanas, porém inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Cada livro que foi escrito, ele foi escrito com um propósito e com um tema. Cada livro, ele foi escrito com um propósito. O livro de Gênesis, ele foi escrito com um propósito. O livro de Êxodo, ele foi escrito com um propósito. O livro de Levítico foi escrito com um propósito. O livro de Números foi escrito com um propósito. O livro de Deuteronômio foi escrito com um propósito. Cada 5 daqueles livros do Pentateuco, cada um deles foi escrito com um propósito. E cada um deles tinha um tema. E assim sucessivamente. Quando sai do Pentateuco, entra em Josué, cada livro foi escrito com um propósito. Só que os homens hoje não usam os propósitos reais dos livros escritos para ensinar a igreja do século 21. É por isso que nós vemos hoje uma igreja totalmente largada. É por isso que nós vemos hoje uma igreja totalmente dispersa. É por isso que nós vemos hoje tantas igrejas. É por isso que nós vemos hoje tantas igrejas com tantos nomes. Aí às vezes eu me pergunto, por que tantos nomes de igreja? Por que tantos ministérios? Por que cada igreja, cada ministério prega um evangelho diferenciado? Por que cada dirigente, cada líder, melhor dizendo, vão abrir um aspas, né, um parênteses? Por que cada líder cristão, cada líder evangélico, ele diz que Deus deu a ele uma visão? Aí eu volto ali no livro de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 7. Melhor dizendo, capítulo 10, quando o Senhor chama 12 homens no meio de uma grande multidão, é algo que me chamou muita atenção quando eu li com mais profundidade essa passagem. Deus chama 12 homens, reúne os 12 homens e dá uma única missão para os 12 homens. Ele, após chamar os 12 homens, ele não separa um de cada vez, ele não chama um por um e dá uma missão para cada um. Não, o Senhor não faz isso. Ele não chama Pedro, dá uma missão para Pedro. Ele não chama Marcos, dá uma missão para Marcos. Ele não chama Mateus e dá uma missão para Mateus. Ele não chama Lucas e dá uma missão para Lucas. E assim por diante, aos 12 discípulos chamados apóstolos. Não, ele chama 12 homens no meio de uma grande multidão. Reúne os 12 no mesmo lugar. E dá uma única missão para os 12 homens. É algo muito interessante, muito sério. Não sei se alguém já parou para pensar nessa situação. Puxa vida, pior que é verdade. A gente não vê Jesus dar uma missão para cada um. Não. Jesus chama 12 e dá a mesma missão, uma única missão para 12 homens. Por que Jesus ele faz isso? Porque ele queria que fosse pregado um único evangelho e que só houvesse uma única igreja. Ele não queria divisão na sua igreja.
Ele não queria tantos evangelhos sendo pregados. Você pode ver que o mesmo evangelho que Mateus pregou é o evangelho que Marcos pregou. O mesmo evangelho que Marcos e Mateus pregou é o evangelho que Lucas pregou. O mesmo evangelho que Marcos, Mateus e Lucas pregou é o mesmo evangelho que João pregou. E assim sucessivamente. Eles não se afastaram daquilo que Jesus os mandou pregar. Não. Até porque no livro de Mateus 10, 7, após Jesus ter chamado os 12 discípulos, ele diz assim: agora indo, pregai, anunciando, é chegado o reino dos céus. Esse foi o ponto. Eu estou aqui como homem, mas em breve eu vou partir. Prepararmos o lugar. Então anuncie esse lugar no qual eu vou preparar para vós. É chegado o reino dos céus. Era só isso que Jesus queria que nós pregássemos. Nada além disso. Mas o que se pregam hoje dentro da igreja? Se pregam tanta coisa. Meu Deus. A única coisa que não se prega é sobre o céu. Mas se pregam de tudo, falam de tudo. Só não se falam do céu e nem tão pouco se falam do inferno. Porque são os únicos dois lugares eternos. O céu e o inferno. A palavra de Deus, ela mesmo diz: aquilo que vier à tua mão para fazer hoje, faça com alegria. Porque para onde tu haverás de ir, já não haverá mais necessidade de fazer nada. O homem indo para o céu, ele não precisa fazer mais nada no céu, porque o céu já foi criado. Aquele que por desobediência, por pecado, não aceitar a Cristo, ele for para o inferno. Também no inferno não haverá necessidade de fazer mais nada, porque o inferno também já foi criado. Então nós temos que fazer hoje. E o que o Senhor tem colocado na minha mão? O que o Senhor tem colocado na sua mão? O que o Senhor tem colocado na minha e na tua mão, nas nossas mãos, para nós fazermos? Será que realmente o Senhor tem colocado na mão do homem ele fazer o que ele tem feito hoje com a igreja dele? Será que o Senhor, ele colocou para que o homem corrompesse a casa de Deus? Ou usasse a casa de Deus como livre comércio? Será que o Senhor permitiu, mandou que o homem vendesse a sua palavra? Ou aqueles que lhe ouvissem, fizessem com que eles viessem a comprar a sua fé? Não. O Senhor não falou nada disso e não nos deu isso para fazer. O Senhor, ele foi bem taxativo naquilo que ele falou. Ele diz que ele não veio revogar a lei, ou seja, ele veio cumprir a lei nele. Até porque ele diz: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu assim vos amei. Falar sobre o céu, falar sobre o novo céu e falar sobre a nova terra. E nos amarmos. Só isso, nada além disso. O que passar disso é um evangelho anatema. Já fala o apóstolo Paulo. E o livro de Tito, Paulo escreveu essa carta para tratar os desafios enfrentados pelo jovem pastor Tito, como um administrador das igrejas da ilha de Creta. Ele incluiu critérios para qualificar a liderança, sã doutrina e boas obras. Paulo escreveu essa carta para tratar os desafios enfrentados por Tito. Qual é o líder hoje que não passa desafio, principalmente nos últimos dias? Que nós vemos uma igreja que está só misericórdia. Ovelhas desobedientes, ovelhas que, como é que eu posso dizer assim, dizem para o pastor da forma como ele tem que pregar, o que ele tem que pregar. Se não pregar aquilo que o povo quer ouvir, eles já até destituem o pastor de ser líder da igreja. Eu já soube de casos que pastores foram destituídos de seus cargos, porque a igreja não aceitava o que o pastor pregava. Ele foi destituído através de uma assembleia que a igreja fez, as ocultas, sem que o pastor da igreja soubesse. Quando ele chegou no culto seguinte para ministrar o evangelho, para pastorear, já tinha um outro pastor no lugar dele. Porque esse outro pastor falava, iria falar aquilo que a igreja queria ouvir. Isso é muito sério. Como administrador das igrejas da ilha de Creta, ele incluiu critérios para qualificar a liderança. De que forma? Que nós colocamos pessoas do nosso lado para nos auxiliar, para
para liderar uma igreja. Um dia Moisés se sentia cansado. Moisés estava já idoso praticamente, já bem velho. E o seu sogro chega para ele e fala: Moisés, você está cansado? Rapaz, tu já não está dando muito mais conta disso não. Separa aí 12 príncipes aí de 12 tribos. Dê a eles responsabilidades. Que eles governem sobre 12 cidades. Sobre 12 tribos. Deixa eles administrarem. O que fugir à responsabilidade deles, eles trazem até você. Mas o que puderem eles fazerem, deixe que eles façam. E Moisés deu ouvidos ao seu sogro. E assim ele fez. E ele separou 12 príncipes das 12 tribos de Judá. As 12 tribos de Israel, perdão. E deu certo. Mas Moisés, ele separou esses 12 homens, esses 12 líderes, direcionados pelo Senhor. Hoje nós vemos homens colocando homens de qualquer maneira na liderança, ao seu lado no altar, e muitas das vezes tem aquele choque de concordância de pensamento. Quando existe o choque de concordância, choque de pensamento, pode ter certeza, o líder dessa igreja fez besteira. Não foi direcionado por Deus quando colocou alguém do seu lado direito ou do seu lado esquerdo para ali ajudar. Nós vemos que Moisés, ele em cima do monte, olhando lá para baixo, ele viu o povo de Israel, o exército de Israel ali pelejando contra os seus inimigos. Toda vez que Moisés baixava os seus braços, Israel perdia. Mas existia 2 homens, um de cada lado de Moisés, estendiam os braços, sustentavam os braços de Moisés. E toda vez que os braços de Moisés eram sustentados, era levantado para o alto, o povo de Israel prevalecia. São esses tipos de pessoas que nós temos que ter dos nossos lados. Pessoas que sustentem nossos braços. Pessoas que venham amar a cruz de Cristo. Não amar aquilo que o homem quer, mas amar aquilo que o Senhor tem para nós. Foi aquilo que a nossa obreira Miriam falou na oração dela. Que o Senhor nos dê não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele enxergue que é melhor para nós. Porque muitas das vezes tem algo que nós não temos. De repente chega a nossas mãos aquele algo, nós abrimos mão de Deus. Eu tive esse exemplo essa semana aqui na minha casa. Meu Deus, muita tristeza no meu coração. Me aborrecia e tudo. Que enquanto você não tem nada, você está lendo a Bíblia, você está louvando, você está orando, você está buscando. Mas quando esse algo chega à tua mão, a menina dos teus olhos brilha e você esquece de Deus. Propósito: instruir Tito em seus deveres como líder da igreja de Creta. A melhor instrução para um líder é a palavra de Deus. Eu vejo homens, muitas das vezes, buscando orientação em livros seculares. Isso é o pior erro. O livro secular foi escrito por homens, simplesmente. Não teve inspiração de Deus. Mas a Bíblia mesmo diz que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, escrita pelas mãos humanas. Mas um livro secular, não. Um homem apenas ele tem um conhecimento da palavra. Ele começa a escrever e começa a buscar concordâncias que batam com aquilo que ele entenda da palavra de Deus. E ele vai escrever um livro. E eu vejo líderes buscando orientação de livros seculares. Mas eu não vejo homens, líderes de igreja, buscando orientação da palavra verdadeira, as escrituras sagradas, da cruz de Cristo. Tema: liderança na igreja, comportamento santo na igreja e na sociedade. Olha só, liderança na igreja, acabei de falar. Comportamento santo na igreja. De que forma que a igreja se porta hoje dentro dela própria? Porque existe hoje 3 tipos de igreja. Existe 3 tipos de igreja na face da terra hoje. Existe a igreja de Deus, existe a igreja do homem e existe a igreja que somos nós. A igreja que somos nós é a igreja construída, criada pela mão de Deus.
A igreja de Deus é aquela que o homem reconhece que a igreja que ele construiu não é dele, realmente é de Deus. E existe a igreja do homem, aquela que ele constrói e bate no peito dizendo que é dele. Mas qual é o comportamento santo que a igreja tem dentro dela própria? Ou seja, qual é o comportamento do crente hoje dentro da igreja? Eu vejo cada coisa bizarra dentro da igreja hoje. De santidade, me perdoe, a maioria da igreja não tem nada. Está uma carnalidade gigantesca dentro da igreja hoje. Se vai para a igreja de qualquer maneira, se vai de bermuda, de camiseta, boné na cabeça. Jovens vão vestidos de qualquer maneira. Líderes, de qualquer maneira, com calças bem apertadas, calça jeans apertadas. Mulheres com roupas arrochadas, todas totalmente apertadas, tanto no seu corpo inteiro. O homem é a mesma coisa. Pagode dentro da igreja, rock dentro da igreja, funk dentro da igreja, danças mirabolantes dentro da igreja, onde as jovens, levantam as pernas, aparece tudo, rolam pelo chão, parecendo rolos compressores. De que forma que o crente hoje ele se porta dentro da igreja? Em tudo se dá glória, muitas das vezes se fala coisas blasfêmicas, e mesmo assim o homem ainda abre a boca para dizer glória a Deus, aleluia. Isso se tornou um círculo vicioso, abrir a boca para dar glória a Deus. O homem não está nem atento para o que realmente está sendo falado assim, em cima de um púlpito, atrás de um púlpito. E em tudo ele dá glória. Se falar uma maldição em cima de um púlpito, o homem vai falar glória lá embaixo, porque não está atento. E o comportamento da igreja na sociedade? Tudo isso Paulo instrui ao jovem pastor Tito, para que ele, como líder da igreja, e tanto ele tivesse como ele viesse a ensinar a igreja a ter um bom comportamento, um testemunho reto na sociedade. Qual o testemunho que nós temos dado fora da igreja, fora da nossa casa, no nosso colégio, no nosso trabalho, nas ruas, em qualquer lugar que nós venhamos estar indo? Dentro de um supermercado, dentro de um shopping, qual é o testemunho de crente, de cristão que nós temos dado? Era isso que Paulo ele estava orientando a Tito a fazer. O livro de Filemão, esta breve, porém profunda epístola, contém uma maravilhosa história sobre a importância do perdão entre cristãos. Meu Deus, isso é muito sério. A gente vê pessoas, volto a dizer, a falta de perdão, o perdão ele vem do coração. Porém, se tu tem o coração duro, tu não perdoa. Muitas das vezes, você até quer, mas por falta de buscar a Deus, você não tem força para dar esse perdão. Por isso, a necessidade constante de se buscar a Deus. Porque uma coisa que eu aprendi, volto a dizer, eu estou aqui dentro da minha casa. Eu e minha esposa entramos numa concordância de fazer da nossa casa um ponto de pregação. A nossa pequena igreja. Não foi o pastor Augusto, nem tampouco a missionária nele. Alguém que habita dentro de mim e alguém que habita dentro dela, porque houve uma concordância entre eu e minha esposa. Testificação. Então, se eu não tenho nada dentro de mim, é o que o jovem pastor Tiago ele disse. A fé sem obras, ela é morta. Ela é comparada a um corpo sem espírito. Se eu não perdoo, ou se eu não busco dar o perdão, se eu não faço nada que a palavra de Deus me manda fazer, é porque eu estou vazio. Porque eu volto a dizer, eu, como ser humano, eu jamais abriria a porta da minha casa para ninguém. Eu jamais abriria a porta da minha casa para fazer da minha casa um ponto de pregação. Mas eu tenho algo dentro do meu coração, eu tenho um ser dentro do meu coração que me estimula a fazer tais coisas. E esse ser se chama
Espírito Santo de Deus. Porque quem mais está preocupado em fazer o bem é o Espírito Santo. O próprio pastor Tiago, eu gosto muito do livro de Tiago. O próprio pastor Tiago, ele fala algo muito sério. Volto a dizer uma coisa que eu tenho, que às vezes eu já coloquei isso. Quando se fala de pecado dentro da igreja, uma das primeiras coisas que o crente pensa é adultério, né? Falou de pecado, a antena do crente já... Quem está no adultério? Quem está na fornicação? Mas não. Você sabe que não é isso que o jovem pastor Tiago fala? O jovem pastor Tiago, ele fala algo muito sério. Ele diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Isso é bíblico. Qual o bem que eu fiz hoje? Se eu não fiz nenhum bem hoje, eu pequei. Isso é muito sério. Qual o bem que qualquer crente hoje fez? Se o crente hoje não fez nenhum bem a outrem, ele pecou. Porque isso é bíblico. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Está no livro de Tiago. Quer ver? Eu vou até abrir aqui, ó. É algo muito sério. É depois do livro de Hebreus. Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso é muito sério. Então eu costumo dizer, diante desse fato que o jovem pastor Tiago coloca, muita gente fala para mim: pastor, mas o senhor gosta muito de falar contra a igreja. Não, não é falar contra a igreja, é Bíblia. É simplesmente isso, Bíblia. Porque hoje não se pregam a Bíblia, falam-se apenas desse mundo. Falam apenas que se teu irmão tem um carro, tu tem que ter dois. Se tu vive de aluguel, tu tá no erro, Deus tem que te dar uma casa própria. Meu Deus, como é que eu posso dizer isso para Deus? Senhor, tu tem que me dar uma... Caramba, ele dá se ele quiser. Quem sou eu para dizer isso para Deus? O que Jó falou para Deus? Falou para Deus não, né? Falou para aqueles ali que incomodavam ele depois que ele perdeu tudo. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Não ouvi esse mundo, não eu tô. Que isso? Então é isso que hoje tem se pregado dentro das igrejas. Mas será que as pessoas têm falado sobre o pecado de fazer o bem? Meu Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Miriam, né? Uma hora eu chamo Miriam, outra hora eu chamo Miriam. Ela teve a perda de um ente querido. De repente ela entra dentro de uma igreja. Ela está dentro da nossa igreja. A minha esposa até comentou a respeito hoje da... Ela viu o status, ela até comentou a respeito, ela pensou até que fosse aquela senhora que você está tomando conta, que você tinha ajudado. Ela mesma? Sim. Ela mesma, amor. Então, a minha esposa até comentou. Mas veja bem, se Miriam, com essa perda, essa dor no coração, a ausência que daqui para frente será, do jeito que ela está, se ela vai numa igreja, a pessoa, se ela entra dentro de uma igreja, ela recebe um abraço sem que ela espere. Mas sabe por que a igreja hoje não vai abraçar ela? Porque a igreja está individualista. Não se prega a Bíblia. Se fala desse mundo, se fala desse século, se fala dessa terra, se fala-se do visível e do palpável. Porque uma igreja que está em ligação com Deus, pode ter certeza, uma pessoa que entrar precisando de um abraço, Deus vai falar com alguém ali dentro daquela igreja. E essa pessoa, sem esperar, ela vai receber um abraço. Quando ela não recebe, é porque a igreja não está no querer de Deus.
Isso é muito sério. Isso aconteceu, pastor, sempre no domingo. A Beatriz levantou para me abraçar, foi sem esperar. No momento que eu estava precisando realmente de um abraço. Tá vendo? Deus usou a Beatriz. É assim que tem que... O povo de Deus, ele tem que ser assim. Ele não pode esperar que eu, como pastor Augusto, chegar, você olha agora para o seu irmão do lado direito, dá um sorriso para ele, olha para o seu irmão do lado esquerdo, diz que você o ama, levanta agora, segurando a mão do teu irmão, ora pelo teu irmão, abraça teu irmão. Não, a igreja não precisa esperar que o dirigente da igreja peça, porque isso é humano. Quero ver ela, por livre e espontânea vontade, tocada pelo Espírito Santo, ela fazer por ela própria. Não faz. Com raríssimas exceções. Propósito: convencer Filemão a perdoar seu escravo fugitivo e aceitá-lo como irmão em Cristo. Ou seja, de repente você faz um bem a uma pessoa, aquela pessoa te trai, te decepciona. Rapaz, na maioria das vezes a gente pragueja essa pessoa, né? Tá vendo? Né? Porque Filemão, ele tinha um escravo. Eu quero acreditar, por Filemão ser um homem de Deus, né? Ele não fazia nenhum mal a esse escravo. Mas a partir do momento que o escravo fugiu, Filemão não quis o perdoar. Mas ali Paulo o orienta, o ensina a perdoar. Muitas das vezes as pessoas fazem coisas a nós e nós sofremos. Tem um ditado no mundo que diz assim: quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Esse apanhar tem vários aspectos. Uma ofensa, uma tristeza que você sofre no coração, um aborrecimento que você se aborrece por motivo de alguma coisa, que alguém te levou a se aborrecer. É como o salmista Davi, ele diz: Senhor, expurga de mim os meus erros ocultos. Davi, ele tinha ciência dos seus erros conscientes, mas ele também praticava erros inconscientemente. Ele não sabia quais eram, mas o Senhor sabe. É por isso que ele pedia perdão. Senhor, tem algumas coisas também que eu acredito eu fiz e que eu não estou lembrado, não estou apercebido não, mas me perdoa. Isso é muito sério, não é? Às vezes as pessoas fazem coisas conosco que nos machucam, nos ferem, nos aborrecem, nos deixam doentes, mas muitas das vezes a gente não quer perdoar. Uma vez que essas pessoas que fizeram isso, muitas das vezes, elas até reconhecem que elas erraram, mas volto a dizer, pelo coração duro, que na maioria das vezes é duro, elas não vão até as pessoas para elas próprias, que fizeram todo esse aborrecimento, toda essa tristeza, toda essa ofensa, todo esse problema, elas mesmas não vão pedir desculpa, não vão pedir perdão. Mas cabe nós, que fomos ofendidos, que fomos aborrecidos, que sofremos a consequência dessa pessoa, cabe nós ir pedir perdão. Mas não fui eu que fiz, pastor. Mas não é dessa forma que o Senhor coloca, porque Ele diz que os humilhados serão exaltados. Por que que o Senhor hoje ele tem um nome que está acima de todo nome? Porque Ele se humilhou. Ele veio sabendo que Ele ia passar, veja bem. Ele já desceu do céu sabendo que ia passar. É algo muito sério. E Paulo orientou a Filemão a agir dessa forma. Tanto que o tema é perdão. Hebreus. O livro de Hebreus foi escrito para os judeus que aceitaram Jesus como Messias. Eles corriam o risco de cair novamente nas tradições do judaísmo porque não haviam criado raízes no solo do cristianismo. Ou seja, eles corriam um sério risco de voltar à lei. Olho por olho, dente por dente, ou dente por dente, olho por olho. Jugo humano, doutrinas humanas, algo sórdido, mas eles se esqueceram que o Senhor, Ele enviou uma pessoa, um homem,
para que nós não viéssemos mais estar sobre a lei. Porque o próprio Cristo disse que aquele que viver pela lei, seja julgado pela lei. Ninguém hoje conseguiria viver pela lei. Ninguém. A gente tem vários exemplos do que a lei fez lá atrás. É uma coisa que no outro dia eu coloquei, não lembro aonde. A mulher do fluxo, uma mulher com fluxo de sangue, ela ficava afastada da sociedade, da sua própria casa, até ela voltar à sua normalidade, para depois ela retornar ao seio da sociedade. E olha que a mulher, ela tem isso mensalmente. Já pensou, todos os meses, no período de, vamos botar aí 10 dias, a mulher ficar afastada da sua casa? Ficar isolada? Uma pessoa com uma possibilidade de enfermidade, dependendo do grau da enfermidade, ela também não poderia estar no meio da sociedade. Você pode ver que o aidético hoje ele convive com a sociedade. Você pode ver que o canceroso hoje ele convive no meio da sociedade. Mas se estivesse na lei? Você pode ver que lá atrás na lei, um filho desobediente, um filho rebelde, era colocado na praça pública e apedrejado até a morte. Imagina nos dias de hoje. O que a gente mais vê aí são adolescentes desobedientes, adolescentes rebeldes. Meu Deus, não ia ter adolescente no mundo. Iam morrer tudo. Porque a sociedade está fabricando adolescentes rebeldes. A sociedade está fabricando adolescentes desobedientes. Então os adolescentes iam tudo embora. Iam ser tudo apedrejado. Então hoje, ninguém viveria pela lei. Porque pela lei haveria de ser julgado. Então eles estavam voltando lá atrás. E Paulo orienta, o livro de Mateus, ele nos orienta, porque o livro de Mateus ele é de autor desconhecido. Uns dizem que possivelmente foi Paulo, outros dizem que foi Barnabé, outros dizem que foi Apolo, Priscila, Lucas ou possivelmente outros tantos. Não tem um autor real, é um autor desconhecido. Mas o livro de Hebreus, ele nos mostra que nós temos a graça, mas também não podemos usar a graça de Cristo para cometer tantas coisas erradas. Não. Porque esse mesmo Cristo que hoje advoga nossas causas, cuidado, naquele grande dia é Ele quem vai ser o juiz. Olha só, o mesmo Cristo que hoje, a Bíblia mesmo diz, filhinhos, se pecar, tem um advogado que intercede, né? Mas esse mesmo Cristo, naquele grande dia, ele vai ser o juiz. Hoje ele advoga a minha e a tua causa. Mas naquele grande dia, ele vai dizer se eu e você somos culpados ou não. Se nós vamos para o céu ou se nós vamos para o inferno. Isso é muito sério. Livro de Hebreus, que é autor desconhecido. Isso. Então corrija, porque você falou Mateus. Falei Mateus, perdão, tá, povo? A minha esposa tá me colocando aqui para mim. Perdão, eu falei o livro de Mateus. É livro de Hebreus. Perdoe-me, tá? Propósito do livro de Hebreus. Apresenta o cristianismo como superior ao judaísmo e mostra a suficiência da obra de Jesus Cristo. Com certeza, o cristianismo é superior à lei. Porque a lei, quem escreveu o livro da lei foi um homem que morreu, não ressuscitou. Foi um homem que pecou. Foi um homem que teve a sua fraqueza. Foi um homem que nasceu do pecado. E Jesus Cristo, ele não nasceu do pecado, ele não pecou, morreu, porém ressuscitou, né? Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele é maior do que a lei. Temas: superioridade do cristianismo sobre o judaísmo, Jesus como sumo sacerdote, Jesus como sacrifício final, descanso, maturidade, fé e resistência. Jesus como sumo sacerdote, ele é o cara, não adianta. Não adianta. Jesus como sacrifício final. Meu Deus, eu queria, para mim, eu seria o homem mais feliz da face da terra se eu pudesse ver os líderes hoje pregando sobre a cruz de Cristo.
Para mim seria a maior felicidade, para mim, seria ver os líderes cristãos hoje. Vamos abrir um aspas, um parênteses. Ver os pastores de hoje pregando sobre a cruz de Jesus Cristo. Mas, lamentavelmente, nós não vemos. Descanso, maturidade, fé e resistência. Descansar em Cristo, porém praticando a sua fé. Porque Abraão, ele descansou em Cristo, mas ele praticou a sua fé. Mas como ele descansou? Sim, quando Deus ele pede Isaac, Abraão não questiona Deus, pega Isaac, 2 empregados, e vai em direção ao Monte Moriá. Aonde ele descansa em Cristo? Quando ele fala para os seus funcionários, ficai aqui até que nós voltemos. Ali ele descansou. Eu vou subir com meu filho, mas eu também vou descer com ele. E ele praticou a fé, levando Isaac. E confiou. Resistência. Resistir os dias maus. Perseverar. Não se corromper. Não se deixar corromper. Porque muitos se corromperam. Muitos. Nós temos vários exemplos de homens que se corromperam. Nós temos, lamentavelmente, o exemplo de Salomão. Tiago fala sobre fé em seu livro, com ênfase nos resultados. Ele enfatiza a necessidade de viver com fé prática e ativa. Tiago fala sobre fé em seu livro, com ênfase nos resultados. A fé sem obras, ela é morta, é comparada a um corpo sem espírito. A fé com resultados. Do que adianta eu dizer que tenho fé? É o que fala aqui em Tiago. Do que adianta dizer que eu tenho fé e eu vou dizer que eu tenho minhas obras? Aí ele vai dizer, a fé sem obras, ela é morta, é comparada a um corpo sem espírito. E aí? Tu tem fé? Eu também tenho. Mas mostra-me as tuas obras. E aí? É a fé com resultado. Ele enfatiza a necessidade de viver com fé prática e ativa. O que quer dizer fé prática e ativa? O que quer dizer fé prática e ativa? É você exercitar a sua fé. E ativa é você fazer isso todos os dias. Deixa ela, não tem problema não. É você praticar a tua fé diariamente. É você estender as suas mãos todos os dias. É você, por exemplo, você não tem nada para fazer, você liga para alguém. Mas eu vou ligar para quem? Não sei. Uma vez, eu até contei isso. Foi algo que o Senhor falou no meu coração. Eu peguei um pedaço de papel e uma caneta. Eu comecei a escrever um montão de número de telefone, os números que vinham na minha cabeça. Comecei a escrever no papel. Aí joguei todos eles no celular. Aqueles que abriram como WhatsApp, aqueles eu comecei a mandar várias mensagens bíblicas. Eu não conhecia nenhum deles. Eu não tinha nada para fazer. Eu não tinha como ir, não tinha ninguém para receber. Mas esse aparelho eletrônico me permitiu ir até pessoas que eu não conhecia. Eu peguei uma folha de papel, escrevi um montão de telefone e comecei a jogar nos meus contatos. Atualizei no meu WhatsApp, abriu vários WhatsApps e comecei a mandar mensagem para essas pessoas. Daqui a pouco comecei a receber algumas respostas. Pastor, por favor, ora por mim. Quem é o pastor? Pastor, eu estou passando por um problema assim. E pastor isso. Olha que coisa linda. De repente tem pessoas que estão precisando de apenas de uma palavra. E você tem condição de dar essa palavra e você fica no teu marasmo. Você fica na tua achando que Deus ele é só teu.
achando que a fé é só tua, que só tu vai para o céu. Não! O apóstolo Paulo, ele deu uma orientação para o jovem pastor Timóteo, muito séria. Ele diz assim: prega em tempo e fora de tempo, para que tu possa salvar tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvirem. Olha só, eu só vou ser salvo se eu pregar para alguém. Não basta eu ter somente fé para mim e achar que o Senhor, ele é meu apenas, e não abrir minha boca para falar dele para ninguém. Está arriscado milhares ir para o céu e eu ir para o inferno, porque eu não abri a boca para falar de Jesus para ninguém. Propósito: corrigir a falsa crença de que uma pessoa pode ter fé sem mudança de comportamento e dar instruções práticas a respeito da vida cristã. Olha só. Corrigir a falsa crença de que uma pessoa pode ter fé sem mudança de comportamento. Muitas igrejas dizem que salvo uma vez, salvo para sempre. Isso é uma mentira do diabo. Tu que não faça algo após a tua conversão para ver se tu vai para o céu. Tu que não pratica essa palavra aqui, ó, após a tua conversão para ver se tu vai morar no céu. Mas não vai mesmo. Se tu, no momento tu se converte hoje, tu passa 10 anos dentro da igreja sem fazer nada. Se tu for para o céu, essa palavra é mentirosa. Ela é mentirosa. Porque se o próprio Cristo, ele praticou a sua própria palavra para que ele pudesse ressuscitar ao terceiro dia e ascender a sentar à direita de Deus Pai, se o próprio Cristo, ele deu isso como exemplo, quanto mais eu e você. Quanto mais nós que somos mortais, viemos do pecado, pecamos diariamente. Corrigir a falsa crença de que uma pessoa pode ter fé sem mudança de comportamento. Ou seja, na qualidade de cristão, nós temos que mudar radicalmente a nossa forma de viver. Não podemos ser igual ao mundo. Não podemos nos associar ao mundo. Não podemos viver como o mundo vive. Não podemos aceitar as coisas do mundo. Nós temos que ser a contramão do mundo. É por isso que o Senhor diz: existem 2 caminhos, um largo e um estreito. O largo é o mundo, o estreito é o que leva ao céu. Você opta. Temas: fé e obras, provações de fé, controle da língua, perigo da riqueza. Olha, perigo da riqueza. Controle da língua. O que sai de nossa boca? Acho que foi ontem, a minha esposa estava falando, conversando, não lembro com quem, acho que estava até conversando com a diaconisa Lúcia, a respeito de, no sábado aqui em casa, depois da ceia, estava conversando aqui, minha esposa, a respeito de dois tipos de água sair da mesma fonte. Não pode. Da sua boca, ou sai palavra de bênção, ou sai palavra de maldição. Não pode sair as duas coisas. Uma hora você abençoa, outra hora você amaldiçoa. Uma hora você amaldiçoa, uma outra hora você abençoa. Não. Ou você abençoa ou você amaldiçoa. Você não pode amar a 2 deuses ao mesmo tempo. Ou há de amar um e odiar o outro. Controle da língua. Da minha boca. É o que a Bíblia diz. A língua, o menor órgão, mas taca fogo numa floresta. Incendeia uma floresta. Rapaz, como é que pode, né? Nós temos braços, nós temos pernas, são órgãos grandes. A língua, a coisa é tão pequena, mas o mal que a língua faz. Perigos da riqueza. E aí? Aqueles homens, aquelas mulheres que querem se ostentar. É pecado ter dinheiro? Não. Depende muito da forma como você vai usar o teu dinheiro. Depende muito para que você quer o teu dinheiro. Eu vejo líderes hoje
Meu Deus. Melhor dizendo, vamos voltar lá atrás. Eu vejo líderes lá atrás. Muitas pessoas já me questionaram, eu já até falei isso através de algumas pregações mais minhas aqui. Muita gente me indaga, me questiona. Pastor, Davi era rico? Sim, Davi era um homem rico, né? Ezequias era um rei rico? Sim. Salomão era um homem rico? Sim. Saul era um homem rico? Sim, claro, eles eram homens riquíssimos. Mas e aí? Eles não eram sacerdotes, eles eram reis. Mas agora vamos para os profetas e vamos para os sacerdotes. Samuel era um sacerdote, ele era rico? Não. Elias e Eliseu eram dois profetas, eles tinham dinheiro? Não. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eram profetas, eles tinham dinheiro? Não. Os profetas menores tinham dinheiro? Não. Jesus Cristo tinha dinheiro? Também não. João Batista, os discípulos chamados apóstolos, eles tinham dinheiro? Não. Os sacerdotes do Antigo e Novo Testamento não tinham dinheiro, não eram ricos. Os profetas do Antigo e Novo Testamento não tinham dinheiro, não eram ricos. Se os homens que estão com seus nomes escritos no livro da vida, na qualidade de profetas e sacerdotes, eles não eram ricos, não tinham dinheiro, a ponto do próprio Jesus Cristo dizer que o Filho do Homem não tinha onde recostar a sua cabeça, por que os líderes hoje moram em condomínios luxuosos, têm uma fortuna avaliada em milhões de reais? Alguns líderes bilionários, carrões importados, jatinhos, iates, megas igrejas. Alguma coisa está de errado. Alguma coisa, não é a Bíblia que está errada, é o evangelho de hoje que está sendo pregado errado. Não é o evangelho de Jesus Cristo que continuou com o apóstolo Paulo. Não é. O evangelho de hoje, volto a dizer, é um evangelho anatema, é um evangelho anticristo. Mas não é um evangelho que vai levar ninguém para o céu. Que não é um evangelho que está preparando o povo para morar no céu. Não é. O livro de 1 Pedro. O tema da primeira epístola de Pedro é sofrimento. Ele trouxe palavras inspiradas para confortar aqueles que sofriam por causa das perseguições. O tema da primeira epístola de Pedro é sofrimento. Ele trouxe palavras inspiradas para confortar aqueles que sofriam por causa das perseguições. Mas veja bem, qualquer líder hoje que abrir no livro de 1 Pedro vai falar de prosperidade. Vai arrumar um jeito de falar de prosperidade e falar de vitória. Quando na verdade não é. O tema da primeira epístola de Pedro é uma epístola que fala sobre sofrimento do crente. Ele trouxe palavras inspiradas para confortar aqueles que sofriam por causa das perseguições. Quantos nós não sabemos que hoje sofrem perseguições por motivo de pregar o evangelho da cruz? Não é esse falso evangelho que tem se pregado, não. Porque quem prega o falso evangelho não é perseguido. Só é perseguido aquele que prega o evangelho da cruz de Cristo Jesus, o evangelho de Paulo. Esses são perseguidos. Mas será que esses têm recebido o meu conforto e o teu conforto, o meu abraço e o teu abraço? O nosso aconchego, uma palavra minha e tua, uma palavra nossa, de esperança, dizendo: meu amigo, falta pouco tempo, minha amiga, persevera. Nós estamos juntos, mesmo que estejamos longe, você aí, eu aqui. A palavra de Deus, ela diz que Deus é o Deus do longe, Deus do perto. Hora daí que é hora daqui, vamos entrar numa concordância e o Senhor vai operar. Meu Deus. O propósito, oferecer incentivo aos cristãos que sofriam, olha só. Esse é o propósito do livro de 1 Pedro. Muito diferente do que se pregam hoje.
O propósito dessa epístola é oferecer incentivo aos cristãos da época que sofriam, se trouxer para os nossos dias hoje. É você pegar o livro de 1 Pedro, é você ler, tomar essa epístola para você, procurar saber qual é o cristão que está sofrendo uma perseguição por amor à cruz, e você procurar esse homem, procurar essa mulher. Se estiver longe, manda uma mensagem, se estiver perto, vai até ele, vai até ela. Meu Deus, é isso que a epístola de Pedro está nos proporcionando, é esse propósito. O tema, salvação, perseguição, crentes como pedras vivas de edificação, obediência. Meu Deus, veja bem, salvação. Qual é a igreja hoje, com raríssimas exceções, mas qual é a igreja que hoje fala de salvação? Muito poucas falam de salvação. Perseguição, poucas mais ainda. Crentes como pedras vivas de edificação. Quem é que fala sobre isso hoje? Quem é que está hoje disposto a falar sobre a edificação da igreja? Um dia um homem, ele era o mordomo de um rei. Esse rei chamava-se Artaxerxes. Ele se condoeu, esse homem, ao saber que a sua cidade, Jerusalém, ela tinha sido destruída. E muito distante de Jerusalém, ele se entristece só porque ele soube. E o rei, vendo no semblante daquele homem, que além de ser copeiro dele, também era amigo dele, ele tinha um afago, ele tinha uma amizade por aquele homem, por aquele copeiro. Esse copeiro era Neemias. Ele era muito amigo de Neemias, e ele viu o semblante de Neemias entristecido. Ele pergunta a Neemias o que estava acontecendo, e Neemias passa para ele o que tinha acontecido. Rei, chegou aos meus ouvidos que a minha cidade, o meu povo está nessa situação, me permita ir até lá. E o rei permitiu que ele fosse. Além de permitir que ele fosse, o rei ainda abençoou ele com cartas, para que por cada província que Neemias passasse, ele pudesse ser abençoado por cada dirigente de cada província. E quando Neemias chega em Jerusalém, ele não chega de mão vazia. Ele chega com madeira, ele chega com tudo que a cidade de Jerusalém precisava para ser reerguida. E quando ele chega em Jerusalém, ele encontra um homem chamado Esdras, um sacerdote. Eu quero acreditar, conjecturando, os dois sentaram e conversaram. Olha a situação da cidade. Tu que é o sacerdote, faz o seguinte: tu ergue os muros da igreja, e eu, como um servo de Deus, eu ergo os muros da cidade. Houve uma concordância entre os dois. E num espaço pouco de tempo, os muros da cidade foram reerguidos, e os muros da igreja também foram reerguidos. E ao finalizar tudo aquilo ali, aqueles homens, num período não muito grande, todos os dias, num período de 5 horas por dia, numa praça, eles pregavam a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que muitas pessoas assentadas ali na praça ouviam que Neemias e o sacerdote Esdras pregavam. E houve muita conversão naquele período ali. Meu Deus. Crentes como pedras vivas de edificação. A gente vê a igreja hoje totalmente destruída. Porque o homem destruiu a igreja. O homem não está destruído, não. O homem destruiu a igreja. Mas o Senhor, nos últimos dias, tem conclamado homens e mulheres para reedificar, reerguer os muros da sua igreja. Mas quem está disponível? São os remanescentes dos últimos dias. Mas quem está disponível para reerguer os muros da igreja do Senhor na face da terra no século 21? Mas quem é que prega isso? E obediência. Meu Deus, isso é que é só graça. Se o homem destruiu a igreja, é porque não houve obediência do homem para com Deus. Já são 9h10. Rapaz, eu não consigo acabar esse Novo Testamento, hein? Eu vou para o 2 Pedro. Na próxima quarta-feira eu vou pegar 1ª, 2ª, 3ª João, Judas e Apocalipse. Me perdoem, tá?
Então vamos lá. Nessa epístola de 2 Pedro, Pedro queria relembrar os crentes certas verdades espirituais importantes. Pedro também alertou sobre falsos mestres e falou da esperança da vinda do Senhor. Olha só, nessa epístola Pedro queria relembrar os crentes certas verdades espirituais importantes, ou seja, a verdadeira palavra que já não se prega mais. Pedro queria lembrar, trazendo a lembrança dos crentes, o verdadeiro evangelho que não se prega mais hoje. As certas verdades espirituais importantes, porque o que vai levar o homem para o céu não é o evangelho do homem, mas o que vai levar o homem para o céu é o evangelho de Cristo, é o evangelho da cruz. Pedro também alertou sobre os falsos mestres, meu Deus, olha só, que assolaram hoje a igreja do Senhor, tomaram de assalto a casa de Deus chamada igreja, e falou da esperança da vida do Senhor. Aqueles que ainda não se prostraram, que não se dobraram diante do sistema, como foi o caso de Daniel, como foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram, que não se prostraram diante do sistema de Nabucodonosor. Aqueles homens receberam a graça de Deus, a esperança do Senhor, principalmente Sadraque, Mesaque e Abednego, porque Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ninguém viu o Senhor dentro da cova. Mas o próprio rei viu o Senhor na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. A esperança da vinda do Senhor. O próprio rei, quando lançou aqueles 3 jovens dentro da fornalha, ele, da onde ele estava sentado, ele olhando para a fornalha, ele não viu 3 que ele lançou, mas ele viu 4 homens ali dentro. Propósito: alertar os crentes contra os falsos mestres, incentivá-los a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, não que nós não venhamos a querer ouvir o homem, não é isso que eu estou querendo incentivar. Me perdoe, não é isso, mas eu estou querendo colocar que nós venhamos a estudar mais a palavra de Deus, que nós venhamos a ler mais a Bíblia, porque o homem é falho. A Bíblia mesmo que nós podemos contestar a profecia, não o profeta, porque o homem atrás de um púlpito, da mesma forma como eu estou aqui hoje pregando o evangelho, ensinando as santas escrituras, eu posso ser usado pela minha própria carne, usando algumas passagens bíblicas sem que você perceba e te levar para o inferno. Como eu posso pregar o evangelho genuíno e te levar para o céu. Mas a Bíblia, ela nunca vai te levar para o inferno, porque a Bíblia quer que você more no céu, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela diz que o verbo se fez carne, e a palavra de Deus é o próprio Cristo, e Ele quer que eu e você, nós venhamos a morar no céu. Temas: diligências, falsos profetas, falsos mestres e o retorno do Senhor. Estarmos diligentes, ou seja, estarmos ariscos com o que estão fazendo, com o que está acontecendo. Será que nós temos tido noção do que realmente está acontecendo? Com o que está para acontecer? Será que nós estamos atentos para essas coisas? Será que nós que somos cristãos, nós estamos vivendo num mundo irreal, ou seja, num mundo de Bob, ou nós estamos vivendo no mundo real, sabendo que o anticristo, ele já está no nosso meio, apenas esperando a oportunidade de colocar o seu governo aqui nessa terra? Será que a igreja do século 21, ela tem ciência que ela vai passar pelo princípio das dores, ou seja, ela já está passando? Mas isso é apenas o começo do princípio das dores. Será que a igreja do século 21, será que ela tem ciência de que ela vai sentir dor? É uma coisa que eu costumo dizer e volto a dizer: nós como igreja não vamos passar pelo olho do furacão, mas nós vamos passar pela base do furacão. E na base existe uma destruição muito grande. Vai ter perseguição, a igreja vai ser perseguida. Leia o livro de Mateus 24. Rumores de guerra, guerras, pestes, doenças. Mostra-se uns aos outros. Em breve, uns aos outros haverão de se trair.
para que não haja sacrifício, para que não haja sofrimento, muitos haverão de trair uns aos outros. Meu Deus. Falsos mestres e o retorno do Senhor. Será que nós temos falado sobre o retorno de Cristo? Isso é muito importante. Porque antes do retorno de Cristo, haverá de ter o governo do anticristo. O início do governo do anticristo, para depois vir o retorno de Cristo. Se o homem não fala nem do retorno de Cristo, quanto mais do início do governo do anticristo. Meu Deus, é algo muito sério. É muito sério o que estão fazendo com a casa de Deus hoje. O verdadeiro propósito para cada livro, o verdadeiro propósito para que cada livro foi escrito, muito diferente do que hoje tem se pregado dentro das igrejas. Hoje se deturpam a palavra de Deus, hoje se deturpam os livros, porque em qualquer livro que se abra, se fala de prosperidade, de vitória, de conquista e tantas baboseiras mais. Mas os reais propósitos para que cada livro foi escrito não se ensinam, não se pregam. Que nós, como cristãos, que nós possamos ler a palavra de Deus, para que nós possamos tomar para nós o real propósito de cada livro, o que realmente Deus quer nos revelar, quer nos mostrar através da sua santa e imaculada palavra. Na próxima quarta-feira, estarei dando seguimento. Aí estarei lendo os 3 últimos livros de João, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e finalizando no livro de Apocalipse. No sábado, nós teremos aqui o nosso culto aqui de louvor e adoração, na responsabilidade da minha esposa, missionária Neire. Você que mora aqui próximo da minha casa, eu sou da cidade do Rio de Janeiro, você que mora aqui próximo do Batã, venha. Manda uma mensagem para mim. Eu sou o pastor Augusto Menezes. Você pode me ver aí pelo WhatsApp, pode me ver também pelo meu Face, tá? E é só entrar em contato, tá bom? No que você precisar de mim, independente do horário. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Pode ligar para mim. Se eu estiver próximo de você, eu saio da minha casa, eu vou até você. Se eu estiver longe, nós vamos orar. Eu vou te ouvir. Você vai ouvir uma palavra, eu vou ouvir a sua voz, e ao fim dar tudo vai se fazer novo. Vai depender de mim, vai depender de você. E se houver concordância entre eu e você, pode ter certeza que vai haver concordância no céu. É isso que o Senhor diz na palavra dele. Só pode haver concordância no céu, se primeiro houver concordância na terra. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vossas vidas, que o Senhor Jesus Cristo possa proporcionar aos vossos corações, não aquilo que vocês querem, mas aquilo que Ele acha, que Ele tem certeza que realmente eu e você precisamos. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai.